Sintonia HU, o Boletim da Saúde do Hospital Universitário Regional de Maringá. Apresentação, Ana Paula Machado Velho. Produção, Fernanda Fukushima e Débora Arcanjo. Olá pessoal, começamos mais um Sintonia HU e hoje nós vamos falar sobre a questão do sono. Na verdade, houve aqui no HU uma palestra no início do ano letivo para os alunos de medicina sobre a necessidade de um sono adequado para que o cérebro funcione adequadamente e a gente possa ter então a capacidade de aprender, de lidar com o aprendizado no dia a dia. Essa palestra foi feita pelo Dr. Paulo Nabarro. Ele é ortodontista e é certificado em odontologia e medicina do sono. Na verdade, ele vai explicar para a gente exatamente como que ele entrou nesse universo da proteção, de um sono legal para que a gente possa, então, viver melhor no dia a dia. Tudo bom, doutor? Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês, dando essa entrevista hoje. Primeiro eu queria saber como é que o senhor, ortodontista, se envolveu nessa discussão, da necessidade de um sono adequado para uma vida, especialmente a palestra que o senhor fez aqui no HU, que tem a ver com a saúde mental, vamos dizer assim, dos nossos alunos de medicina. Conta pra gente, como é que o senhor se enveredou nessa área? A ortodontia é uma especialidade da odontologia que cuida da maloclusão. Então, existe uma relação muito... O que é maloclusão? É uma mordida torta, vamos dizer assim, dente torto, você ficaria nesse sentido. Tudo que não é certo, a mordida certa, ela é uma maloclusão, é uma mordida errada, vamos dizer assim, tá? Então, existe uma relação muito grande, quem tem o queixo curto, uma retrusão mandibular, com a apneia do sono e com ronco, porque... Quando a pessoa tem a mandíbula curta, ela acaba tendo a língua muito posteriorizada, muito para trás, que acaba fechando a passagem de ar, que vai gerar o ronco e a apneia. Então, começa por aí essa relação entre uma maloclusão específico de retrusão mandibular com a incidência de ronco e apneia do sono. Aí o senhor, então, pegou esse tema como o objeto do seu mestrado, é isso? O senhor fez mestrado onde? Isso, o meu mestrado foi feito em ortodontia, foi feito em Campinas, e aí o nosso estudo foi exatamente isso, A gente elaborou um aparelho, específico para o tratamento de ronco e apneia, no qual esse aparelho a pessoa usa somente durante a noite e ele vai fazer com que avance a mandíbula. Então, aquela mandíbula que é curta, durante a noite de sono, ela vai ser avançada e com isso vai liberar a passagem de ar e, consequentemente, a pessoa vai roncar menos e vai ter menos apneia do sono. Então, o estudo foi esse, foi a efetividade do aparelho intraoral no tratamento do ronco e apneia do sono. Agora vamos falar então do sono. O senhor falou aqui no HU em relação à importância do sono para um raciocínio adequado. Conta pra gente o quanto é importante o sono na vida das pessoas, para essa saúde mental, para a gente ter energia e capacidade de pensar e de viver o cotidiano. O sono, ele faz parte de 33% da nossa vida, Então, mais ou menos 33% da nossa vida a gente passa dormindo. Então, é uma fase da nossa vida, uma parte muito importante da nossa vida. E ele tem inúmeras funções, do sono. Uma delas é a questão restaurativa, Então você tem que dormir para você descansar, para ter energia para o dia seguinte. Durante o sono que é secretado os hormônios de crescimento, então muito importante tanto para as crianças quanto para os adolescentes, que é o GH, e para os adultos. O que é GH, doutor? É o hormônio do crescimento, o GH. Eu pergunto tudo, mas que a gente não conhece, Não, tá certo. Aí fica uma entrevista bem elucidativa mesmo. E também os hormônios da leptina e grelina, que é o hormônio que dá fome, que dá saciedade, no indivíduo adulto também. Então, durante o sono, toda essa parte hormonal é importante para uma pessoa crescer ou manter-se equilibrada. E, além disso, dentro da arquitetura do sono, que seria as fases do sono, que é a fase 1, fase 2, sono de ondas lentas e sono REM, que é principalmente a questão restaurativa e cognitiva. É no sono REM que vai acontecer a memorização. Tudo que o aluno, já que a gente está falando dentro de uma universidade, tudo que o aluno aprende
aprende durante o dia, se ele tiver um sono REM durante a noite, ele vai conseguir, vamos dizer assim, captar aquela matéria, ele vai conseguir guardar aquela matéria. É um sono mais profundo, vamos dizer assim, esse REM? Qual é a característica dessa fase do sono? Ele é um sono mais profundo, né? Que, né, a gente tem de 3 a 4 ciclos do sono, sendo que cada ciclo ideal é que tivesse um sono REM. Em média, 25% do nosso sono é caracterizado pela fase do sono REM, que é a fase mais profunda, que afeta diretamente a cognição, é a fase que baixa a temperatura corporal, então é importante, né, para o indivíduo descansar, para manter, é a fase que tem mais sonhos, né, então é uma fase muito importante para o indivíduo. Só que para o indivíduo ter o sono REM, ele não pode ter nenhum tipo de distúrbio do sono, que qualquer distúrbio do sono vai acabar influenciando o sono REM. Quais são os principais distúrbios do sono que o senhor destacaria? O que mais está comum na nossa população seria a insônia, tá? Tanto a insônia de início, que tem mais a ver com a preocupação do dia a dia, mais ligada às pessoas ansiosas, e no caso de uma faixa etária que a gente está falando, a insônia de fragmentação, que é aquele despertar no meio da noite, às vezes desperta muitas vezes, porque o indivíduo tem a apneia do sono. Então, quando dá a apneia do sono, lá por falta de respiração, né, que o paciente dá aquela engasgada, que ele para de respirar, muitas vezes ele desperta, né? Às vezes ele desperta espontaneamente, que ele sabe que ele despertou, e muitas vezes, na grande maioria das vezes, acontece micro despertares. Ele fica despertando a noite toda, ele não sabe que ele acordou, mas se você fizer um exame que é a polissonografia, né, que marca exatamente lá as fases do sono, você vai ver que ele acordou muitas vezes durante o sono, mas ele não sente isso. Ele só vai sentir o quê? No dia seguinte, que ele acorda cansado, né, ele não tem um sono reparador, que vai muitas vezes dá a consequência de sonolência diurna excessiva. É aquele paciente que ele dorme bastante, mas ele não tem qualidade de sono. Agora, dos jovens, tem alguns hábitos também que comprometem o sono, não é verdade? Uma coisa que a gente bateu bastante nessa palestra que a gente deu na UEM, que é a grande realidade hoje, que são, né, os eletrônicos, né, principalmente o celular, né? Então, até eu dei uma dica lá, que o sono ele precisa ter um preparo para você entrar no sono, tá? Então, o pior deles é a luz, né? É a claridade, né? Que ele vai inibir a secreção da melatonina, que é o hormônio que induz o sono. Então, se você tem luz, ela não é secretada. Então, o que acontece? A luz do celular vai atrapalhar isso, do computador. Então, a gente orienta, né, que o correto não é eu levar o celular para a cama, um pouco antes de dormir, o ambiente onde você esteja, apagar as luzes e diminuindo o brilho dos eletrônicos, para que não afete essa secreção de melatonina, que daí o jovem, na realidade, ele não consegue ter sono. E ele fala que não tem sono, mas por quê? Porque não está inibindo a melatonina, por isso que não vai dar sono. A gente já viu aí que a questão da secreção dos hormônios, vários prejuízos que o nosso organismo sofre por falta de sono. Quais são desses fatores os mais importantes e quais são as consequências de não dormir bem? Aí existe, já que a gente está falando de jovem, então ele acaba indo dormir tarde, né? Não ter um sono de qualidade, muitas vezes ele é privado de sono, que foi um outro assunto que a gente abordou bastante. A privação de sono, ela vai afetar então toda nessa secretação desses hormônios, tá? Então o indivíduo muitas vezes ele vai engordar, né? Ou não consegue emagrecer, nos casos as pessoas estão querendo emagrecer. Quando é um pouco mais jovem, não cresce mais, tá? Acorda nervoso, mexe com o humor, né? E no caso existem vários estudos, né, que a privação de sono, ele diminui, no caso, a imunidade. Então, você acaba ficando mais suscetível a determinados tipos de doença. Doutor, então, existe uma questão que vocês falam, que é como as atitudes que a gente deve tomar para dormir bem. Quais são os passos aí, então, para as pessoas dormirem bem? A gente chama isso de higiene do sono, né? Então, dormir e acordar sempre no mesmo horário, manter uma rotina de sono, evitar então essa luminosidade antes de dormir, evitar cafeína, álcool, drogas, né, que vai inibir, evitar também os sedativos, né, os indutores do sono. Então tente trocar por um esporte, alguma coisa que te canse e faça dormir
com qualidade, né? E principalmente evitar também alimentos muito pesados antes de dormir, né? Então tentar se alimentar 2-3 horas antes de ir para a cama. Se a pessoa não conseguir mudar os hábitos, ou mesmo mudando os hábitos, não está com a qualidade de sono adequada, tem tratamento? Tem tratamento. Então, ela deve procurar algum profissional especialista em medicina do sono. É ele que vai detectar, né, algum tipo de doença, vai encaminhar para algum exame específico para a gente poder complementar o diagnóstico e ver a melhor forma de tratamento daquele paciente. Na grande maioria das vezes, na minha experiência que eu tenho aqui no consultório, pacientes jovens, que a gente está abordando bastante, a grande maioria dos casos é só tratamento comportamental. É só mudar a rotina, hábito, que já dá certo. Doutor, muito obrigado pelas suas informações. Adorei, porque sono realmente é o grande restaurador, né? É isso mesmo. Eu que agradeço, tá? E a gente está à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento. Nós conversamos então com o Dr. Paulo Nabarro. Ele é ortodontista e é certificado em odontologia e medicina do sono. Ele fez um trabalho de mestrado que o levou a estudar, né, a importância do sono na vida da gente e deu algumas boas dicas para a gente aqui. Um grande abraço e até semana que vem. Papo Saúde. A prática de atividade física é uma boa receita para quem quer ter um sono mais saudável. E não é só para os jovens. Entre os idosos, algumas horas de exercício físico por semana podem indicar mais qualidade e tempo de vida, além de ajudar numa noite restauradora. E entre as práticas possíveis com menor impacto para as articulações dos corpos com mais idade estão as atividades aquáticas. Elas trazem algumas vantagens em relação a outras que têm lugar fora d'água. Os idosos podem se beneficiar do fato de se ter um menor impacto na natação e na hidroginástica, por exemplo. Mas alguns cuidados devem ser tomados para a prática da hidroginástica e da natação, como ambiente da atividade. Banheiros e corredores molhados podem apresentar risco de quedas. Fique atento e saiba. A prática de atividade física por idosos traz benefícios que vão além de um sono saudável. Repercute também nos aspectos psicossociais, melhorando as interações sociais, diminuindo a tendência à depressão e aumentando as ativações neurológicas, o raciocínio. O idoso consegue, ao interagir e se exercitar com frequência, manter-se mais ativo e independente. Então, o que está esperando? Mexa-se, de preferência na água. O programa Sintonia HU é produzido pelo setor de comunicação do Hospital Universitário Regional de Maringá. Produção: Fernanda Fukushima e Débora Arcanjo. Áudio: Rosendo Nogueira. Apresentação: Ana Paula Machado Velho.